Vamos abrir lá nossas Bíblias. Lucas 8. Dando sequência, então, ao ministério de Jesus embarcado no Mar da Galileia. Ainda está por lá. Literalmente o ministério embarcado do Senhor Jesus. Meninas, não fiquem tão longe. Vem para cá. Vem para cá. Vamos ler dos versos 40 até os 56. Diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todos, o povo contou porque tinha tocado nele. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, ó Pai, por cada pessoa aqui nesta noite que nos ajuntamos para te adorar, para bendizer o teu nome. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, a tua direção, capacitação, iluminação do teu Espírito, ó Deus, para que possamos compreender o que a tua palavra, ó Deus, no que ela se relaciona com a nossa vida agora, hoje, ó Deus, e o impacto que isso há de ter na nossa vida cristã. Nos ajuda, fala conosco mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos diante de alguma emergência de saúde, e especificando mais isso, quando estamos com uma dificuldade de saúde, uma emergência com um filho, o que nós queremos normalmente? Um atendimento rápido. Queremos que alguém socorra o nosso filho. Se o nosso filho tiver, então, com uma doença grave,
e que você não sabe mais o que fazer, chega a pensar no pior, que é a morte. Você quer que as coisas aconteçam rápido no que diz respeito a um suprimento, a um socorro, a um médico, a um hospital, alguém que possa promover a cura do seu filho. É bem isso, é bem esse o ambiente desse texto. É bem esse o momento do nosso querido Jairo, líder da sinagoga dos judeus, ali na região da Galileia. Ele encontra Jesus. Interessante que Jesus ele estava num lado do Mar da Galileia, ele desce do barco e dá de cara com um demoniado. Aí agora, o começo do texto diz que ele pega o barco de novo, volta para o lado de onde ele tinha saído, ele encontra agora o líder da sinagoga dos judeus, um homem piedoso, Jairo, muitas emoções, e os discípulos ali vivenciando isso tudo. E Jairo certamente aflito, quando ele se depara com Jesus, e ali, vamos ver mais adiante, que já havia uma multidão esperando Jesus, enquanto do outro lado do mar, se você lembrar da semana passada, as pessoas expulsaram Jesus dali, da região dos Gadarenos, não queriam Jesus ali, só que certamente a fama de Jesus já tinha andado. Atravessando de volta o mar, agora tem uma multidão esperando Jesus, e dentre eles estava ali o nosso Jairo, com a sua filha muito doente, às beiras da morte, e ele, quando percebe Jesus, ele vai ao seu encontro. Ele deve ter tido, sem dúvida alguma, até um suspiro de alívio quando ele viu que de fato era Jesus que chegava naquela embarcação, porque aquela era a pessoa que ele cria que poderia curar sua filha. O que nós começamos a ver aqui no texto é uma série de obstáculos para que a expectativa de Jairo fosse atendida. O desejo dele como pai que quer ver a sua filha curada era que Jesus, naquele imediato momento, simplesmente o acompanhasse. E eu creio que isso é o que deveria acontecer se os soberanos propósitos de Deus para aquele episódio no seu ministério público não fossem outros. Quantos obstáculos aconteceram para que Jairo tivesse a sua expectativa plenamente suprida? Primeiro, tinha uma multidão, muita gente, aparentemente, pelo que o texto nos diz, indisciplinada, um pisando no outro, pressionando Jesus, ali naquele, acredito que logo que desembarcou do barco, isso talvez fosse na praia ainda. Então, só aqui, com esse pano de fundo que o texto nos dá, a gente já vê que já seria uma dificuldade de deslocamento muito grande para que Jesus saísse dali, pelo menos rapidamente, como era a expectativa de Jairo. E uma outra situação que o texto nos indica, nos apresenta, é que havia uma mulher que, surpreendentemente, no meio daquela multidão de gente se atropelando, e talvez muitos mal educados, uma mulher que chegou possivelmente pelas costas de Jesus, de uma forma que Jesus não sabia de onde tinha vindo aquele toque. Aquela mulher, de acordo com o verso 45, diz que tocou na borda da roupa das vestes de Jesus, com absoluta convicção de que ela seria curada de uma hemorragia que ela já sofria disso há 12 anos. Então é interessante que a filha de Jairo também tinha 12 anos. E essa mulher sofria de hemorragia já há 12 anos. O texto nos indica que essa mulher foi instantaneamente curada, mas o que se seguiu foi dolorosamente demorado. Jesus, ele, sabendo que dele saiu o poder, no verso 46,
ele deixa claro que ele não está nem um pouco disposto a deixar aquele lugar sem saber quem foi que lhe tocou e dele emanou o poder. Naquela multidão ali, talvez alguns discípulos ao redor de Jesus, talvez fazendo até um cordão de segurança. Será que não, né? É possível, vamos ver. Vamos pensar, vamos criar alguma coisa na cabeça da gente. Eu acho que até é possível, senão as pessoas iam pisotear Jesus. Mas aquela mulher passou e o fato é que Jesus diz que queria saber, eu quero saber quem foi que me tocou, eu quero saber a pessoa que fez isso, e obviamente tudo isso levou tempo. E Jairo está lá, esperando Jesus, certo que Jesus iria imediatamente com ele. Jesus agora pede para acharem quem o tocou no meio de uma multidão. Negócio, no mínimo, meio estranho. Tudo isso, então, obviamente, levou tempo. E um tempo que parecia colocar em perigo a vida da filha de Jairo. Era urgente a situação. A gente não vê, o texto não diz como Jairo reagiu a isso. Mas os discípulos, Pedro em particular, que é citado aqui, estava perturbado com essa situação que Jesus criou. A gente vê isso na segunda metade do verso 45. E aqui há dois, eu estou só pintando um cenário para vocês, para a gente tentar enxergar, criar um quadro, um pano de fundo para o que vamos começar a falar daqui a pouco. Porque a gente está vendo aqui dois milagres no nosso texto. E esses milagres eles estão tão cuidadosamente entrelaçados que a gente precisa se situar neste ambiente, neste cenário, provavelmente ali na praia ainda. A questão é que, por um curto período de tempo, toda essa situação, esse desejo de Jesus saber quem era, a cura da mulher enferma, tudo isso, vamos ver daqui a pouco, que custou a vida da filha de Jairo. Então a situação é delicadíssima. As expectativas do homem Jairo, piedoso que seja, estavam sendo frustradas. Jesus parecia que não entendia. Pedro arguía Jesus, tipo, Jesus, o senhor não está entendendo. Uma pressão grande naquele contexto ali, simplesmente este é o ambiente, esta é a tensão do nosso texto. Por que Jesus perderia tempo em querer saber quem o tocou, enquanto a menina, filha de Jairo, estava quase morrendo? Por que será? O que nós vamos, daqui em diante, é tentar compreender este aparente atraso divino e ver o benefício disso, tanto para eles lá naqueles dias, como para nós agora. Pode parecer uma coisa muito pequena, muito simples, uma mulher furtivamente passar por debaixo de outras pessoas e tocar Jesus nas suas vestes. Irmãos, mas isso foi uma conquista extraordinária para aquela mulher naquele contexto. Eu quero destacar só alguns obstáculos que aquela mulher, doente já há tantos anos, seguramente fraca fisicamente, só alguns obstáculos que aquela mulher teve que passar. O primeiro obstáculo mais claro que a gente vê é essa impureza cerimonial que o fato dela estar com hemorragia implicava naqueles dias. De acordo com a lei do Antigo Testamento, lá em Levítico, o seu estado identificava uma ideia de, uma expressão muito usada na Bíblia, de imundície ou impureza. E por isso, no mínimo, aquela mulher deveria estar dentro da casa dela, num quarto à parte, com roupas, talheres, pratos, copos, roupas de cama, tudo separado, só ela poderia usar, porque de acordo com a lei, Levítico 15, depois Levíticos 15 no verso 19, depois dos versos 25 a 27, vemos que ela, naquela condição, ela tornava tudo que ela tocava impuro. Quem tocasse nas coisas que ela tocou ficaria também impuro. Essa pessoa que tocou em objetos, vestes, qualquer utensílio, para se purificar, precisaria
lavar-se com água pura, limpa, e só na tarde, isso na parte da manhã de um dia, e só na parte da tarde essa pessoa estaria limpa. Então, olha os obstáculos para aquela mulher estar no meio de uma multidão, uma mulher que não deveria ser tão desconhecida, apesar de que ela passava a maior parte do tempo dentro de casa. Os desafios gigantes, só no aspecto cerimonial, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Um outro obstáculo óbvio é a enorme multidão que estava entre ela e Jesus. Uma mulher, certamente, como já disse, debilitada, ela conseguiu passar por todos e chegar sutilmente, furtivamente, praticamente sem ser tão notada, devia ser pequenininha, e passou por todos e ainda tocou, crendo plenamente que estava alcançando uma graça especial da parte de Deus. Há um texto de Deuteronômio que fala sobre tocar a borla da roupa do sacerdote. Alguns fazem essa analogia como ser abençoado por Deus, mas é muito restrita. Vimos isso ontem no Instituto, é muito restrito ao cerimonial do templo. Então, se a gente trabalhar com o contexto do literal e cultural, é literal para eles. E não é um princípio eterno para a gente, é literal e cultural para eles apenas. Entendeu? Interessante que essa mulher teve uma enorme dificuldade e chegou, e Jairo, acredito que ele só chegou até Jesus, como chegou, porque ele era uma pessoa conhecida, ele era um líder religioso daquela comunidade, e provavelmente as pessoas foram abrindo o caminho para ele, para que ele chegasse até Jesus como chegou. Aquela mulher não tinha ninguém lhe ajudando. Perceba a grandeza dos obstáculos que aquela mulher teve para chegar até Jesus. E finalmente, no verso 47, Jesus estava decidido a saber quem tocou nele. Então a mulher, não podendo mais passar desapercebida, porque todo mundo não, eu não, os discípulos também não, eu não, e a mulher estava ali, e obviamente um olhando para o outro ela seria vista, e ela se acusa, diz que veio mesmo, se deslocando no meio da multidão, até então chegar, como diz o verso 47, diante de Jesus, e agora tendo que desmascarada, ela tremendo de medo, ela se prostra aos pés de Jesus, em duas situações diferentes, mas iguais ao mesmo tempo. Diferentes porque Jairo, por exemplo, o texto diz que ele se prostrou também diante de Jesus. Só que ele tinha uma certa facilidade, ou desimpedimentos, apesar de também obstáculos, mas desimpedimentos para chegar diante de Jesus e ali implorar, rogar a Jesus. Aquela mulher não. Aquela mulher só teve obstáculos, só teve problemas, fora a sua falta de saúde, todo tipo de obstáculos possíveis para chegar até Jesus, e ela então se prostra, e diante da multidão ela testemunha que eu toquei o Senhor, e o Senhor me curou. Basicamente é esse o testemunho público que ela dá da sua fé. E Jesus, então, em poucas palavras, mas palavras derradeiras para aquela mulher, responde ela dizendo no verso 48, filha, sua fé a curou, vá em paz. E isso é extraordinário. Mas eu quero que vocês não esqueçam que Jairo está ali, crendo no mesmo poder de curar, de livrar da enfermidade, da dor e da morte, que estava em Jesus. Ele chegou primeiro. Ele podia dizer, eu cheguei primeiro, Jesus. E ele está num certo silêncio até agora, mas seguramente com o seu coração ainda apertado, preocupado com a sua filha. E Jesus apenas naquele momento dando atenção àquela mulher, e com essa frase, com o testemunho público que essa mulher deu da sua fé, Jesus responde para ela, filha, sua fé a curou, vá em paz. Vocês estão começando a perceber o porquê que Jesus, entre aspas, bem grandes, se atrasou no que diz respeito às urgências de Jairo?
Porque as nossas urgências são bem diferentes, urgências e prioridades são bem diferentes das urgências e prioridades do Senhor. Jesus, ele para no caminho que talvez há quem diga que Jesus já estava até se deslocando com Jairo, quando ele é tocado e para, ele sai, ele afirma que dele saiu o poder, porque havia necessidade que aquela mulher testemunhasse da sua fé para todos que estavam ali naquele momento. Então Jesus não permitiu que a fé da mulher, que a fé daquela mulher fosse uma fé anônima. Deus não permitiu que aquela mulher simplesmente ficasse oculta. Irmãos, não é um milagre que Jesus queria tornar público. Jesus queria que a fé daquela mulher nele se tornasse pública. Era isso que Jesus queria. Irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus, ela não pode ser uma fé guardada a 7 chaves. A nossa fé no Senhor Jesus, ela precisa ser uma fé proclamada. E um texto que a gente repete tanto, que todos nós sabemos, e a gente não relaciona, normalmente a gente não relaciona com este momento de Jesus, com esta mulher, que estava próxima de Jairo, que mais Jairo precisava ali é o testemunho de uma fé salvadora. E Jesus sabia disso. Talvez Jairo precisasse mais daquilo ali que estava acontecendo do que a sua ida imediata com ele lá para a sua casa. Mas o Senhor Jesus queria, e como quer agora, queria naquele dia que a fé daquela mulher fosse deixada mais clara e pública como mais importante do que propriamente o milagre, como o Senhor quer hoje que a nossa fé seja realmente professada publicamente. Você lembra de Romanos, capítulo 9, versos 10 e 11? Você vai lembrar quando eu começar a ler aqui. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Isso aqui é o oposto de manter a fé escondida. Isso aqui é exatamente o que o Senhor quis que aquela mulher fizesse. Ela declarou com a sua boca que cria no Senhor, prostrando-se diante dele, dizendo: eu toquei porque eu sei. E não somente eu toquei e imediatamente fui curada. Foi isso que ela falou no seu testemunho. Foi isso que ela já declarou. Eu toquei no Senhor e imediatamente fui curada. Irmãos, a fé que nós recebemos da parte de Deus não é uma propriedade privada, como muitos gostam de pensar. Eu já vi pessoas se recusarem a falar, a discutir, a apresentar sua condição espiritual, suas convicções espirituais, se justificando com uma afirmação bem genérica: ah, minha fé é coisa pessoal, é particular, é entre eu e Deus. Olha, meu querido irmão, eu creio que a fé salvadora, sem dúvida, ela tem propósitos e um efeito pessoal, muito pessoal. Mas necessariamente os seus objetivos são públicos. Necessariamente a fé que recebemos da parte de Deus para crer nele precisa ser de um impacto público muito grande. Então, a fé que recebemos de Deus, ela não é uma propriedade privada, eu escondo ela dentro de um cofrinho. Jesus, ele reconheceu que foi a fé daquela mulher que a curou, mas também a levou a confessar a sua fé publicamente, para que todo mundo ouvisse. Isso foi tão importante que Jesus se recusou a continuar no caminho para a casa de Jairo sem a confissão de fé pública daquela mulher. Isso precisa realmente nos fazer pensar o que nós estamos fazendo com a fé que nós recebemos da parte de Deus para crer nele.
a demonstramos na igreja? Eu acho que também podemos fazer isso. Mas se onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha casa, com pais, com mães, irmãos, parentes não crentes, por medo de sofrer algum tipo de represária ou prejuízo, se nós ocultamos a fé salvadora que recebemos, nós estamos fazendo mau uso de um dom que Deus nos deu. Deus nos deu o dom da fé para crer nele e para que isso seja público. Então, no verso 49, Jesus já se preparando, ou retomando os preparativos agora, para ir para a casa de Jairo, chega alguém, um mensageiro, talvez um criado de Jairo, e diz assim: Jairo, a sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. Já não dá mais tempo. Uau! E agora? Vocês percebem como estamos lidando com dois milagres, mas dentro completamente um agarrado, entremeado no outro? No primeiro momento, talvez Jairo pudesse ter pensado: Jesus demorou muito. Jesus se atrasou. Agora já era. Imagine o choque, irmãos. Mas o conselheiro o conselho do mensageiro estava errado. E Jesus rapidamente olha para Jairo. Eu creio que isso deve ter sido algo bem tipo aquele olhar que Jesus deu para Pedro quando estava Pedro negando. Eu creio que Jesus, talvez, mais uma vez eu vou criar uma cena aqui. Jesus pega Jairo pelo ombro e olha para os olhos dele: Jairo, não tenha medo não. Tão somente creia. Ela será curada. Imagina como volta a esperança, já talvez com lágrimas nos olhos, num turbilhão de emoções ali. Ao mesmo tempo ele sabe que está do lado daquele que pode curar e dar vida, mas ao mesmo tempo ele tem o seu lado humano, pecaminoso, incrédulo, amedrontado, um pai assustado, dizendo: minha filha morreu, ele demorou muito. Irmãos, que luta! Que luta está acontecendo aqui? Isso me faz crer que Deus, quando nos chamou à condição de filhos salvos pela graça, através de Jesus Cristo, Ele em nenhum momento esqueceu que nós somos pecadores e que nós somos plenamente capazes de saber que estamos do lado do Salvador, mas ao mesmo tempo convivemos com a luta da incredulidade, do medo, das nossas inclinações carnais. Por isso que a ordem bíblica é uma ordem bíblica, santificação. Não é uma sugestão, é uma ordem. Porque sem santificação nós estamos impossibilitados de perceber o Senhor, perceber Deus em tudo. Naquilo que está dando certo, como eu talvez até tenha imaginado, e também naquilo que, humanamente falando, não está dando certo, mas Deus continua ali. Eu creio que Jairo está ganhando uma tremenda de uma experiência nisso aqui. Agora pensa comigo como foi para Jairo ir caminhando com Jesus, dali, daquele momento, depois dessa afirmação de Jesus olhando para ele, e caminhando dali até a sua casa. Não foram teletransportados, não, eles foram andando. Os discípulos ao lado, talvez botando a mão no ombro de Jairo. Jairo botando a mão, abraçando-se, andando de braços com Jesus. Recordando, talvez repetindo a frase: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Que caminhada, irmãos! Que caminhada! Ele já tem a informação que a sua filha morreu. Então Jesus, se aproximando da casa de Jairo, vê que tinha gente à beça ali, pranteando, chorando e tal. Verso 52 diz que lamentavam e choravam. Chegando a casa, o Senhor Jesus chama 3 dos seus discípulos, Jairo, sua esposa,
e vão na direção do quarto onde provavelmente está a menina. E ali muita gente, então, já em lágrimas, e aquilo ali não devia ser nada baixo. Naquela época, as carpideiras, que eram as choradeiras profissionais, ainda mais uma pessoa que tinha recursos, como Jairo, devia ter um bom grupo de carpideiras ali chorando alto. Ai, Senhor! E o pessoal indo no embalo. Um ambiente aparentemente piedoso, né, de pessoas tão quebrantadas. Jesus escolhe, então, separa as pessoas que iam entrar com ele naquela casa, naquele quarto. E Jesus diz, antes de entrar no quarto, de maneira que todos certamente ouviram, com o propósito de acalmar aquelas pessoas que estavam em prantos, Jesus diz, a menina não está morta, ela apenas dorme. O que deveríamos fazer diante do Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, diante da morte de uma pessoa querida, que estamos lamentando a sua dor? Ele diz, gente, calma, ela apenas dorme. Uns 10 glória, uns 20 aleluia, né? Uns monte de pulinho, né? Barato, né? Por baixo. Sabe o que eles fizeram? Debocharam. Eles riram. Eles debocharam de Jesus. Que coisa. Aquela aparente piedade, aquele luto se transformou em desrespeito, em desprezo e deboche. E eles diziam, ele não sabe que ela está morta? Ele não sabe. Então Jesus entra com os 3, o texto nos diz que foram Pedro, João e Tiago, Jairo e sua esposa. Ele entra no quarto, toma a menina pela mão e diz, levante-se, e ela se levantou mais uma vez, imediatamente, como aquela mulher lá que tocou sem que sequer que Jesus a tenha visto. Ela declara que ela tocou nas roupas de Jesus e imediatamente foi curada, e por isso o Senhor diz que a sua fé a salvou. Agora, mais uma vez, o Senhor Jesus pega a mão daquela menina e imediatamente ela volta à vida. Vocês percebem a diferença dos milagres do século XXI para os milagres de Jesus? Não tem ameaça nos milagres do Senhor Jesus. Não tem promessas de milagres. Na sequência, o Senhor Jesus dá 2 ordens, pelo menos curiosas. Na primeira ordem, no verso 55, ele diz assim, gente, vira para o pai e para a mãe, faz um pratinho de arroz e feijão para ela. Dá uma comida para ela se alimentar. Há quem diga, alguns que questionam este momento aqui, dizendo que se Jesus tivesse curado mesmo essa menina, ela já voltava à vida de estômago cheio, de tanque cheio. Mas não era esse o propósito desse momento. O propósito desse momento era bem outro. Eu acredito que é um princípio bem significativo aqui. Deus não faz para as pessoas o que as pessoas podem fazer por si mesmas. Comer, ela podia comer. O que ela não podia é ficar viva por si mesma. Mas ser suprida ali pelos seus pais com um pratinho de comida, ela podia fazer isso. Na verdade, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele veio para socorrer aqueles que não podem fazer nada por si. O maior exemplo disso e o derradeiro exemplo disso é em relação ao novo nascimento, perdão de pecados e a vida eterna. Não podemos fazer nada quanto a isso, naturalmente. Se não é Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na cruz e morrendo por nós, estávamos perdidos. Então o milagre da conversão, da salvação, do perdão de pecados e da vida eterna,
Só Deus poderia fazer, e o fez por aqueles que nele creem. Jairo não podia curar sua filha doente. E não curou, né? Ela morreu. Mas Jesus podia e fez o que Jairo não podia fazer. Mas o que Jairo e sua esposa podiam fazer? Dar uma comidinha, uma frutinha, um pratinho de comida. E isso Jesus não fez milagrosamente. Por quê? Porque o pai e a mãe podiam fazer. Então os milagres do Senhor não são realizados onde o esforço humano normal é suficiente, a dedicação humana, o trabalho humano natural e normal é suficiente. Bem diferente do que pregadores televisivos aí gostam de falar, de fazer, né? A outra ordem curiosa vem no verso 56. Jesus ele ordena que os pais da menina, Jairo e sua esposa, não contassem nada a ninguém do que tinha acontecido naquele quarto. Isso parece estranho, né? Porque daqui a pouco aquela menina ia sair no salão ali andando e todo mundo ia ver. Mas o que o Senhor está dizendo, o Senhor Jesus ordena aos pais, não conte o que aconteceu aqui. É óbvio que seria impossível impedir que as pessoas vissem que ela estava viva. Mas as pessoas que estavam lá do lado de fora do quarto, por causa da incredulidade, por causa do desprezo à presença do Senhor Jesus Cristo, elas não só foram impedidas de estar ali no ambiente onde o Senhor soberanamente deu vida àquela menina que já estava morta, testemunhando aquele milagre, mas eles também foram impedidos de ouvir um testemunho em primeira mão dos pais daquela mulher, daquela criança. Eles foram impedidos de ouvir aqueles pais chegando à porta e dizendo: gente, aconteceu isso, isso, isso. Pensa na frustração daqueles que estavam rindo de Jesus ainda há pouco, e sem um grito lá dentro, sem nenhuma ordem: ai, levanta agora que eu ordeno nada. Jesus só pegou a menina pela mão e disse para os pais: olha, dá comida para ela. Imagina a frustração daquelas pessoas vendo aquela menina viva e não podiam ouvir nada dos pais. É mais ou menos uma cena semelhante a essa que eu vou tentar narrar aqui. Ô Jairo, diz aí o que aconteceu. Imagino eles perguntando. E Jairo, cheio da paz do Senhor, ele volta-se para eles: olha, sinto muito. Jesus nos disse com muita insistência para não dizer nada para vocês. Nada. Aqueles que não creem no poder de Deus, irmãos, não apenas eles percebem, não conseguem receber as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor com esperança e alegria, como eles são incapazes de perceber, mesmo que os vissem ou que as vissem, ouvissem as manifestações do poder de Deus, como tantos viram. Incredulidade é algo muito torturante. E aquelas pessoas estavam experimentando 100% disso, diante da obediência de Jairo e sua esposa, dizendo: não, o Senhor Jesus, ele insistiu que a gente não diga nada. Quando somos salvos pela graça de Deus, Deus nos liberta da incredulidade. Isso é muito bom. Irmãos, eu acredito que a grande lição, a grande mensagem, por mais objetiva que eu vou colocá-la aqui de uma forma bem objetiva, bem curta, mas nem por isso ela deixa de ser uma grande mensagem que esse texto nos transmite. É que Jesus nunca se atrasa. Jesus nunca está atrasado. Jesus nunca está detido por alguém, por alguma coisa ou por alguma circunstância, por isso que isso ou aquilo aconteceu comigo ou não aconteceu comigo. Jesus nunca perde a hora. Por mais que a gente não compreenda algumas vezes o seu silêncio, tudo está debaixo da soberana
providência de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós, vendo este cenário, Deus, que essa narrativa constrói, a gente percebe a Tua absoluta soberania sobre a nossa história, sobre a nossa vida. O Teu desejo de nos tornar homens e mulheres que testemunhem da fé, fé que o Senhor nos dá para crer no Senhor mesmo. A Tua prontidão para nos socorrer naquilo que não podemos. A Tua provisão em nos suprir, ó Deus, em nossas dores. A Tua perfeição em enxergar, ó Deus, o que está por vir, e a gente não sabe nada, e o Senhor está agindo de forma soberana, sempre. Nos amando, ó Deus, e cuidando da nossa história amanhã. Nos permitindo, seja o que for agora. Ajuda-nos a sempre lembrar que o Senhor Jesus nunca se atrasa. Ajuda-nos a crer na Tua providência soberana, em todos os Teus cuidados para com aqueles que em Ti creem. Eu Te agradeço, ó Deus, que a gente possa ter sempre ecoando na nossa mente, em nossa lembrança, que o Senhor nunca se atrasa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos orar uns com os outros.